Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar do MXRF11, um dos maiores fundos de investimento imobiliário de papel do mercado. Será que vale a pena investir? Eu, Maurício, estou investindo ou não? Para quem não me conhece, eu sou professor Maurício Bortoluso, professor de investimentos e de finanças. Então vamos lá, primeiro a gente vai dar uma olhada no relatório gerencial e depois eu comento ele comparando com os meus fundos preferidos. Então fica até o final. Então vamos lá, pessoal, começando aqui em cima de mim, olha, informações gerais, né, as principais informações com relação a esse fundo, o valor patrimonial da cota de R$ 9,83, a taxa de administração dele, eu acho que é um diferencial de 0,9%, enquanto que a média do mercado é de 1%. O fundo, olha só, passou aqui, encerrou o mês com uma alavancagem de 62 milhões de reais. A gente já vai ver mais ou menos quanto que isso representa aí no total do patrimônio do fundo, tá? Uma reserva acumulada de 6 centavos por cota, ok? A distribuição de rendimentos, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, isso tudo na primeira página, né? É aqui no resultado dos últimos 12 meses, tá? Então ele distribuiu numa média 0,112, então um pouquinho mais do que 11 centavos na média, tá? Sendo que ele distribuiu 314 milhões de reais, enquanto ele teve aí uma receita, um resultado, né, um lucro de 313.800. Então distribuiu aproximadamente 1 milhão a mais. Então a distribuição que é mais sustentável, eu diria que é em torno de 11 centavos. Aqui na segunda página ele faz uma comparação, aqui um gráfico, comparando a evolução da cota de mercado com a cota patrimonial. Então a gente vê que eventualmente esse fundo se descola aqui o valor de mercado do valor patrimonial, mas a tendência é ele voltar ou então ficar aqui aproximadamente próximo do valor patrimonial, e hoje ele está acima do valor patrimonial da cota, que é de R$ 9,83. A liquidez do fundo é excelente, tá, gente? Isso aqui é um ponto positivo desse fundo aqui. Para mim, um dos destaques desse fundo, que é a liquidez de 8,5 milhões, uma das maiores de toda a indústria de fundos imobiliários, tá? Então a gente vê aqui que o volume cresceu muito recentemente, tá? Que de 2019, na verdade, para 2023, cresceu muito o volume de negociação. A gente vê aqui nesse gráfico aqui, onde essas barras, né, indicam o volume de negociação médio diário. Seguindo aqui, tem um gráfico interessante que ele faz uma comparação de quanto que teria sido aí o valor, quanto seria caso você tivesse comprado uma cota no lançamento do fundo, comparando com outros investimentos, tá? Então, essa linha aqui, que está mais embaixo, né, R$ 10,81, aqui embaixo, olha, dá para ver? Deu. R$ 10,81 é o valor da cota, né, o valor de mercado da cota, sem contar os rendimentos. É claro que, para fins de comparação de rendimento, de rentabilidade do investimento, a gente tem que utilizar também o valor distribuído em dividendos. Aqui, olha, a gente tem, olha, em R$ 15,06 seria o que? O IFIX, tá? Então o IFIX teria rendido aí R$ 10 que você tivesse aplicado lá no início do fundo, você teria R$ 15,06 caso tivesse investido no IFIX. Essa linha azul clara é o valor patrimonial da cota mais os rendimentos. O valor aqui cinza escuro, tá? Aqui em cima, que foi o maior rendimento, seria de R$ 18,71, que é o valor de mercado da cota mais os rendimentos. Lembrando que o valor patrimonial da cota mais os rendimentos teria dado R$ 17,73. Sabe o que eu acho legal aqui? A gente olhar esse cinza claro aqui, que é o que? NTNB principal. Então, se você tivesse investido na NTNB principal, né, que é um título do Tesouro Direto, você teria no mesmo período R$ 18,69, só 2 centavos a menos. No caso aqui, você estaria correndo o risco de crédito do governo, enquanto que esse fundo aqui você corre risco de crédito de empresas aí do setor imobiliário. Vamos combinar que é uma diferença muito pequena
para correr risco de crédito privado, né? Então a gente vê aí que a NTN-B principal, né, que é que você não recebe os juros semestrais, ela tem um rendimento excelente. Já fiz um vídeo aqui sobre a NTN-B principal, mostrando que ela teria sido um dos melhores investimentos do mercado financeiro brasileiro, e se você tivesse investido numa NTN-B principal, pagando IPCA mais 6%. Então, se essa taxa chegar perto, estiver no mercado aí, vale a pena você dar uma olhada, analisada aí, porque eu acho que é um belíssimo investimento. Voltando aqui para o relatório, que eu queria chamar a atenção é que a taxa média por indexador de acordo com o peso na carteira. Então, 28% da carteira desse fundo paga CDI mais 2,63% aqui na marcação a mercado, né? Na marcação a mercado. Já 57% do patrimônio do fundo vai pagar IPCA ou INCC. Eu acho que IPCA é a maior parte aqui, tá? É porque eles têm umas operações meio diferentonas aí, a gente já fala delas. IPCA mais 8, 9% aqui na marcação a mercado. E o LTV médio é de 47%. Isso aqui representa o quanto que você tem de garantia para os empréstimos que estão na carteira. Quanto menor, melhor, tá? Se isso aqui fosse, por exemplo, de 50%, significa que a dívida emitida representa 50% do valor do ativo que serve como garantia daquele empréstimo. Tá? 47% é melhor ainda, tá? Quanto menor, melhor. O normal é você ver isso aqui perto de 60%. Então, o LTV médio do MXRF é excelente também. Aqui, para mim, um ponto negativo desse fundo é que ele mantém 14% do patrimônio dele em fundos de investimento imobiliário, tá, gente? Normalmente isso aqui é ruim. Se vocês tiverem a oportunidade de reclamar com o gestor, vale a pena reclamar, tá? Porque você está pagando 2 vezes a taxa de administração, tá? Então, dentro desses fundos imobiliários aqui, eles também têm taxas de administração e alguns deles aí têm uma liquidez muito baixa e, enfim, a gente precisa ter uma maior clareza do motivo, né, por trás do investimento nesses fundos. Então, por exemplo, aqui, olha, dos 14% do patrimônio do fundo que está em fundos de investimento imobiliário, 50% está nesses dois fundos aqui, né? Quase 50%, né? O SPVJ11 e o LPLP11. Tá? Dá uma olhada nesses fundos aqui, que eles são fundos desconhecidos com baixíssima liquidez e a gente precisa entender o racional. Eu acredito que deveria estar aqui no relatório descrito qual que é o racional de investimento nesses dois fundos, tá? Com relação à carteira de créditos recebíveis imobiliários, diz aqui, olha, que 0,53% dela está inadimplente, tá? Que é um número baixo, tá? E a gente pode perceber que o crédito recebível imobiliário, que tem maior peso no patrimônio líquido do fundo, representa somente 4,53% do patrimônio líquido. Então, é um fundo que tem uma diversificação muito boa, tá? E aqui ele continua depois dando detalhamento dos papéis, né, de cada papel, e fala também que eles têm aí uma categoria de ativos chamada aí permutas financeiras, tá? E, enfim, ele explica aqui mais ou menos e fala aqui um pouquinho das permutas, tá? Mas, enfim, é muito detalhe, o relatório é muito longo e tem bastante coisa complicada também. Não é um relatório fácil, muito menos agradável de ler. Agora vamos dar uma olhada na rentabilidade desse fundo, tá? Qual que é o retorno sobre o capital investido e o ROE, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, como se esse fundo aqui fosse uma empresa aí negociada com ações na bolsa. Então vamos dar uma olhada nesses números aqui. Então vamos lá, gente, que eu saiba só esse canal aqui que faz essa continha, então vou explicar para vocês rapidinho que eu vou pegar aqui o total das receitas dos últimos 12 meses do fundo, tá? E a gente tira aí as despesas operacionais e chega aqui no lucro EBIT, né, que é o lucro operacional do fundo de 320 milhões e 611 mil. Isso aqui, gente, comparado com o capital investido, dá um retorno de 11,4%.
o que é o capital investido? É o caixa, né, que são 37 milhões, mais as dívidas, que está aqui em 63 milhões de reais, e o valor de mercado do patrimônio líquido, tá? Que eu chamo aqui de equity, tá? Que é de 2 bilhões 712 milhões de reais. Então isso aqui vai dar um capital total investido no negócio, investido na empresa, de 2 bilhões e 800 milhões de reais, tá? Para um retorno anual de 320 milhões de reais, vai dar 11,4%. É um retorno bom, tá? Não sei se é acima da média, eu não tenho a média do mercado, porque isso aqui não é divulgado, eu tenho que ir calculando um por um. Cada fundo que eu analiso, eu trago aqui e faço esse cálculo. Tirando então esses 320 milhões de reais, o resultado financeiro de menos quase 7 milhões de reais, aí vai dar um lucro líquido de 313 milhões de reais. Lembrando que fundos de investimento imobiliário não pagam imposto de renda. Isso aqui vai dar então um ROE, que é um retorno, né? O lucro líquido dividido pelo valor de mercado do patrimônio, vai dar um ROE de 11,6%. Para o setor imobiliário é um retorno bom, tá? Existem retornos melhores, principalmente na categoria de fundos imobiliários de papel, onde se exige um retorno um pouco maior, né? Mas é um retorno ainda muito bom. Repare aqui que na comparação aqui, o valor patrimonial da cota é de R$ 9,83 e o preço na data que eu peguei aqui, R$ 10,46. Isso dá um preço sobre valor patrimonial de 1,06. Então isso significa que ele está sendo negociado a um preço 6% acima do valor patrimonial. E aí, para finalizar, eu acho que vale a pena a gente fazer uma comparação rápida aqui com os fundos que eu prefiro aí, que eu tenho na minha carteira, os fundos de papel, que são o Iridium e principalmente o Banestes, em que eu tenho a maior concentração do meu patrimônio hoje. Então dá uma olhada aqui, o Maxi, nesse último mês, né, ele é a linha azul escuro. Ele teve uma rentabilidade de menos 3,6% na cota, né? Enquanto que o Banestes Becri 11 teve um retorno de 1,34% positivo e o Iridium um retorno negativo de 1,07%. Isso no último mês, né? Nos últimos 5 dias a gente vê que o Maxi Renda caiu até um pouquinho mais, mas essas variações dentro do mês são normais, tá, gente? Agora, por que o Iridium e o Banestes estão subindo enquanto que o Maxi Renda está caindo, sendo que são fundos muito parecidos? É só a gente olhar numa janela mais longa, né, a gente vai ver que o Maxi Renda, pelo contrário, ele está ganhando e ganhando bem dos outros fundos aqui, dos fundos que eu tenho, tá? Mas esses fundos aqui, gente, embora eles estejam com uma rentabilidade muito pior, eu acabei comprando aqui, fazendo um preço médio melhor do que o que está hoje, né? Então, se a gente afastar ainda mais a janela, né, o que a gente vê aqui, olha, que os fundos eles alternam aí entre altos e baixos, né? Tem momentos de mercado que todos sobem, como aqui, por exemplo, né? Todos os fundos subiram de 2019 até 2020 e de 2020 deu uma queda muito grande, aqui foi também questão da pandemia, né? Mas enfim, aqui o Iridium, por exemplo, teve um momento muito bom, né? Em fevereiro de 2021 chegou a estar cotado a R$ 147 e hoje está a R$ 76 o Iridium, que é esse azul claro aqui. Então, assim, os fundos, todos eles têm bons e maus momentos, né? Questão que eu acho legal a gente olhar, olha só, se a gente pegar uma janela maior, o Maxi Renda é um fundo mais antigo, ele também teve aqui, olha, uma queda muito grande aqui em 2014. O que eu, Maurício, né, isso é pessoal meu, acho legal de fundos imobiliários de papel é que ele mescla essas duas características de renda fixa, já que os ativos que estão dentro da carteira deles são ativos de renda fixa, e tem esse componente de renda variável, que tem uma liquidez relativamente boa para investidores pequenos, claro, e os fundos de investimento imobiliário têm essa vantagem de possibilitar você de comprar as cotas dele quando está na baixa
e vender quando estão na alta e no meio do caminho, enquanto você espera, ficar recebendo rendimentos aí isentos de imposto de renda. Gente, eu vou deixar para vocês aqui 2 vídeos, um que eu falo do BCRI 11, né, que é um dos fundos que eu mostrei aí, e um do Iridium, tá? Analisando esses 2 fundos. Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado desse aqui também. Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.